O título do trabalho é Estudo de caso do aproveitamento de água da chuva em empreendimentos residenciais. Os autores do trabalho são Tiago Trentin, professor mestre em engenheiro civil, Diego Borges, engenheiro civil, Rodrigo Andolfato, doutor em engenheiro civil, Gislaine Bianchi, professor especialista, arquiteto e urbanista, e Jorge Akazaki, professor doutor em engenheiro civil. Com o aumento da população mundial, os pesquisadores estão preocupados com a escassez dos recursos naturais, principalmente com o aumento da demanda da água. No planeta, há cerca de 1,35 milhões de quilômetros cúbicos de água. Contudo, desse total, 97,5% são água salgada, 2,5% estão localizadas em regiões de difícil acesso, como aquíferos e congelada em geleiras, e apenas 0,007% em locais de fácil acesso, como rios e lagos, que é utilizada para o consumo. São dados preocupantes, já que a cada ano que passa, esse valor só diminui e o consumo só aumenta. Assim, há a necessidade da busca por novas soluções para este problema, tentando encontrar uma maneira mais fácil e que não prejudique o meio ambiente, tais como a busca por água em longas distâncias ou extrações exageradas dos mananciais superficiais e subterrâneos. Uma alternativa é a captação da água pluvial, que além de conseguir a água sem precisar transportá-la, ou seja, de modo simples, ajuda a controlar a vazão dessa água nos córregos e diminui o número de enchentes nas cidades. A proposta desse artigo é contabilizar a quantidade de água que é economizada em um ano de uso do sistema de armazenamento e utilização de água da chuva. A poluição descontrolada de mananciais, o aumento populacional e os consequentes desperdícios de água são algumas das razões pelas quais ocorrem a escassez. Quando somamos a expansão industrial, aquecimento global e mudança nos fenômenos climáticos e distribuição de chuvas, concluímos que há um agravamento do problema de escassez. Os recursos hídricos brasileiros representam um total de 50% da água da América do Sul e 11% dos recursos mundiais. Mesmo assim, há áreas onde a água não é abundante, pois a distribuição desses recursos é naturalmente irregular, enquanto que na região centro-oeste e norte encontram-se a parcela de 84% desses. Na região nordeste, tem apenas 3%, como podemos observar na figura 1. Os projetos de captação de água de chuva e reuso das águas cinzas podem atenuar o problema da escassez. Além disso, ajuda a controlar a ocorrência de inundações durante os períodos de chuvas intensas, ajudam a reduzir a velocidade de escoamento para as bacias hidrográficas e contribuem para a redução do consumo de água potável. Além de representarem uma fonte alternativa de economia de água tratada, onde podem ser utilizadas como descargas em bacias sanitárias, lavagem de calçadas e veículos ou fins ornamentais. O consumo diário por pessoa pode chegar acima de 200 litros de água, segundo a Folha de São Paulo. O valor este que pode variar de um estado para outro. Provavelmente nos estados mais frios o consumo é menor que nos estados onde o calor é predominante. O objetivo do trabalho é demonstrar a economia de água potável que o sistema de reutilização de água da chuva proporciona. Em parceria com a Tecnobens Construções Incorporações Limitada, que disponibilizou os projetos e as fotos da execução, foi calculada a estimativa de água que o sistema de reuso é capaz de armazenar. Em seguida, com base em dados pluviométricos extraídos do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas,
Ciagro, foi calculada a quantidade efetivamente armazenada e utilizada pelo sistema. O empreendimento Deual está localizado na cidade de Araçatuba, São Paulo. A torre possui 3 andares, é composta de 16 apartamentos por andar, com um banheiro cada um. A figura 3, a seguir, mostra a foto da obra pronta e a figura 4, a localização da obra extraída do Google Maps. Estas são as imagens do empreendimento. Cada apartamento possui 6 pontos de consumo de água. São eles um chuveiro, 2 pias, uma de cozinha e uma do banheiro, um vaso sanitário, ponto que recebe água de chuva, um tanque e uma máquina de lavar. Desses pontos, o vaso sanitário é alimentado pelo sistema de água de reuso da água da chuva. Esta imagem nos mostra o detalhe do sistema de água pluvial. Para a coleta da água da chuva, o telhado da edificação foi executado em 2 águas, as quais possuem caída para a região central. Este fato facilita a coleta da água de chuva, que já é coletada diretamente nas caixas de armazenamento. As caixas de água pluvial são exclusivas para essa água e alimentam apenas os vasos sanitários. Além disso, o sistema é acoplado com uma boia de nível conectada ao sistema de água potável, a qual mantém um nível mínimo nas caixas de água de reuso, caso a água de chuva não seja suficiente. O sistema também é acoplado a um extravasor que atua principalmente quando o volume de chuvas é alto e a utilização do sistema não supre tal demanda. Nessas imagens mostram o detalhe da montagem das calhas da caixa de água pluvial e depois de pronto. Para o cálculo de água efetivamente armazenada nas caixas, foram comparadas da quantidade de água a qual o sistema foi dimensionado e a quantidade que foi armazenada desde o ano de 2014. Para isso, o volume de chuva dos últimos 3 anos, entre 2013 a 2017, foram extraídas do Ciagro. Posteriormente, a quantidade de chuva foi transformada em volume armazenado, o qual foi comparado com o volume dimensionado para, com isso, saber se o sistema é ou não eficiente. Para o cálculo da água efetivamente armazenada nas caixas, foram comparadas as quantidades de água a qual o sistema foi dimensionado e a quantidade foi armazenada desde a obra entregue em 2014, como já foi dito antes. Estes são os dados para o dimensionamento. A obra, Deual, Araçatuba, São Paulo. O cálculo foi efetuado conforme a NBR 10.844/89. Foi considerado o índice da estação B8-004R do município de Andradina, que é de 155,90 mm por hora, correspondente a um período de retorno de 25 anos. Percentual de área impermeável, C igual a 1, considerando o telhado impermeável. A duração da precipitação, T igual a 5 minutos. Área da contribuição, A igual a 1.588 metros quadrados, que é a área do telhado. Vazão do projeto. Esta é a forma, portanto, foi encontrada uma vazão de 4.126,15 litros por minuto e para um tempo de precipitação de 5 minutos temos um volume de 20.630,76 litros. No entanto, tendo que captar 80% da água da chuva, podendo os 20% serem lançados na guia, o volume do reservatório será de 16.504,62 litros. Pelos cálculos acima, teríamos que armazenar apenas 16.504,62 litros. No entanto, o volume armazenado será de 48
caixas de 1.000 litros, ou seja, 48.000 litros de água. Descartando os 20%, isso seria 38.400 litros de armazenamento. O volume armazenado não é o volume total da caixa, visto que os 20% não da caixa são reservados à água potável. Na figura 11 mostra o volume efetivamente armazenado durante os meses. Por meio da tabela apresentada na figura 11, foram construídos os gráficos apresentados nas figuras 12 a 15, que mostram os volumes teóricos calculados e o volume realmente executado, e o volume precipitado armazenado mês a mês calculado na figura 9. Os gráficos anteriores mostram que todos os anos, com exceção de 2014, que tivemos a crise hídrica, o volume executado é suficiente para armazenar o volume de chuvas no decorrer de quase todo o ano, com exceção apenas de alguns meses de início do ano. Na figura 16, foi feita uma análise entre o consumo estimado de água gasto nas descargas e o volume armazenado e o volume executado durante o ano. O gráfico mostrado na figura 17, o qual foi montado com base na tabela da figura 11, mostra que a grande parte da água ainda é de origem potável, ou seja, o volume armazenado de água da chuva é menor que o consumo estimado. Porém, ainda assim, a economia de água potável com a implantação do sistema é em torno de 13%, em média. A figura 16 mostra também que a relação entre o consumo e volume armazenado é de 37%, o que significa que as chuvas não foram suficientes para atingir o volume máximo, que, por ser reservado e que a economia que o condomínio pode ter com o sistema ainda é maior. Para melhor visualização, foi construído o gráfico mostrado na figura 17. O consumo de água foi considerado como 72 litros de água por habitante por dia, o que está dentro das estimativas da Sabesp, que estabelece uma média de 33% do consumo de água ser utilizado nas descargas. A figura 17 mostra o gráfico de comparação entre os volumes e o consumo de água. Pode-se dizer que o objetivo do levantamento de água foi atingido, ou seja, há uma economia de água proporcionada pelo sistema de água de reuso da chuva. No entanto, frente à capacidade de armazenamento executada, a quantidade precipitada e o consumo de água, o valor estimado para a economia de água ainda é pequeno. Para que o sistema seja mais eficiente, é necessário que a população do edifício se conscientize e consuma uma quantidade menor de água. Como também, frente à capacidade instalada, seria possível a reutilização de água cinza, ou seja, a água resultante do uso das pias de cozinha, tanque, máquina de lavar roupas e ralos, conjuntamente ao sistema de reuso de água de chuva. Por fim, a iniciativa de reuso de água de chuva é uma forma de poupar o gasto de água potável e evitar a degradação desse bem tão precioso. A iniciativa da Tecnobens Construções e Incorporações é louvável, e já que é uma realidade de outras construtoras também, mas temos muito a melhorar e acrescentar ao sistema. Estas foram as nossas referências.